Entramos nesse momento no tema, na ministração da palavra desta hora. Você é o nosso convidado, mais uma vez, a conhecer os mistérios do Evangelho da Graça, que agora não são mais mistérios porque você está acessando. A arte de viver nos lugares celestiais. Tem pessoas que dizem que viver é uma arte. E tem outras pessoas que dizem que conviver é uma arte ainda maior. É verdade. Vamos a Efésios, capítulo 2, verso 1. Diz assim o texto: E ele vos deu vida quando estáveis mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes em outro tempo, seguindo a corrente deste mundo, conforme ao príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais também todos nós vivemos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de ira, ou carnais, filhos carnais, o mesmo que os demais. Eu grifei esse final aqui, do meio para o fim desse texto, do verso 3, fazendo a vontade da carne. Assim estávamos no passado de nossas vidas, quando não conhecíamos o Evangelho da Graça. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E assim vive a maioria das pessoas nesse mundo, fazendo a vontade da sua carne e dos seus próprios pensamentos. Tem pessoas que vivem, eu penso dessa maneira, vou fazer e acabou, não importa as consequências. Verso 4, Mas Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor com que nos amou, estando ainda mortos em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Por graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, passado, e assim também nos assentou nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Vamos comentar um pouquinho o verso 6 e o verso 7. Juntamente com ele, ou seja, quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Os que vieram do passado, os eleitos de Deus do passado e do futuro. Ainda que isso não esteja consumado em nós, porque estamos ainda vivendo na participação no corpo físico, carne e sangue, mas Deus, dentro da sua agenda, do seu projeto, para ele, nós já estamos ressuscitados. E é esta posição que você deve como que assumir em sua vida, no seu dia a dia. E assim, também nos assentou nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Quer dizer isso? Um assentamento, o que é alguém assentado? A posição de assentar-se é a posição de governo, de reinar sobre toda e qualquer circunstância. Então é um reinado no qual você se encontra nesta posição em que você recebeu do Senhor, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça. Ou seja, naquele tempo de Paulo ainda não havia possibilidade das pessoas entenderem o que é reinar em vida, porque aquilo estava começando naquele momento. Mas hoje, neste mundo, neste tempo presente em que nós vivemos, você pode já reinar em vida, em abundância. Não é? Você já conhece as abundantes riquezas de sua graça. E se você não conhece, você está convidado a conhecer, porque é simplesmente maravilhoso. Viver em graça é fantástico. Não é? Em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E o verso 8 diz, porque por graça sois salvos, por meio da fé. Não é a sua fé. Veja a continuação. E isto não de vós, pois é dom de Deus. A fé para viver em graça não é uma fé que você aplica sua. É a fé que você crê em Cristo e ele imputa em você a fé dele. Não por obras, para que ninguém se glorie. Está aí a prova. Não é o meu mérito, não é o que eu faço. É o que ele já fez por mim, é por fé. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Muito bem?
O que você está vivendo hoje não é uma coisa que você está inventando aqui agora. Eu vou fazer isso porque eu acho. Você está vivendo o que Deus estabeleceu para você. As boas obras que o Senhor colocou para você viver. A igreja está em uma posição definitiva, um assentamento permanente pré-estabelecido por Deus. Você está assentado em lugares celestiais e isso não é uma coisa que hoje está e amanhã não está. Isso é permanente. Agora, tem um detalhe. Alguns, ainda que compartilhem desta mesma posição, estão adormecidos, acomodados em suas mentes. Tipo, eu já estou assentado mesmo com Cristo, então não faço mais nada. Não é isso. O apóstolo Paulo alertou aos Efésios sobre este assunto, no capítulo 5, verso 14, que estará aí na sua tela, dizendo o seguinte: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Quer dizer que alguns que estão nestes mesmos lugares celestiais, assentados com Cristo, devem reinar em vida e desfrutar desta posição. Tem muita gente que não está desfrutando disso. Tem muita gente que está na luz e não desfruta da luz. Tem muita gente que deve viver o melhor dessa terra e não faz isso, não utiliza essa posição para viver desta forma. Isso é uma posição, não é uma condição. Qual é a diferença entre posição e condição? Posição é o que você é de fato. Condição é aquilo que nesse momento você está embaixo, depois pode estar em cima, depois está embaixo de novo, depois sobe outra vez. Não se deve viver assim. Na sua mente, você deve estar sempre com a posição manifestada em Cristo. Então, acorde, abençoado, desperta. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Efésios. Para os Efésios e para nós também. Neste mundo onde estamos está também a carne. Verdade ou não? Os desejos enganosos estão aqui também. Nós devemos nos despojar destes desejos enganosos. Nós vivemos em meio a pensamentos, medos, moléstias, padecimentos, vaidades, futilidades e tantas outras coisas. E é por isso que vem a exortação apostólica, porque estas coisas que eu acabei de falar, isto sim é uma condição. Pensamentos, hoje pensa assim, amanhã pensa diferente. Medo, hoje está com medo, amanhã se acontece alguma coisa que você estava esperando, então o medo acabou. Hoje está sofrendo, amanhã não está. Hoje vive em vaidade, em futilidade. Amanhã você descobre uma outra coisa para viver mais um pouco daquela outra coisa, que também é uma outra futilidade que depois acaba. Não se vive assim. O que Paulo está dizendo é, ainda que estejamos neste mundo onde estão todas essas coisas, não devemos militar conforme os padrões deste mundo. Porque este mundo vive assim. Hoje está em cima, amanhã está embaixo. É um verdadeiro carrossel, né? Ou uma montanha russa, né? Melhor dizendo, uma montanha russa. Uma hora está em cima e rapidinho desce. Devemos comer, beber também, trabalhar, claro, estudar, formar família, criar filhos, ter relacionamentos com pessoas, cumprir nossas obrigações sociais, sim. Mas sem tomarmos a forma ou o padrão deste mundo. E como é que é possível isso? Com o conhecimento do Evangelho da Graça. Vivendo, reinando nos lugares celestiais em Cristo. Esta é a arte de você viver sobre toda e qualquer circunstância que esse mundo apresentar. É por isso que é uma arte. Que você conhecendo o Evangelho da Graça, você vai conhecer a forma de Deus pensar. A maneira que Deus pensa. E quando você conhece a maneira que Deus pensa, você vai rejeitar tudo o que não tem nada a ver com aquilo que você crê. Você acaba estando sobre os pensamentos desse mundo, o padrão de vida desse mundo. Há uma frase que eu coloquei aqui, ó. Estar no meio do inferno, entretanto vivendo no céu. Em lugares celestiais com a mente renovada. Como é que se vive no meio do inferno que é este mundo? Este mundo é um verdadeiro inferno. Mas nem tanto assim. Bom, tem pessoas que não pensam assim.
mas tem pessoas que já entendem o que a gente está querendo dizer. O mundo é um inferno onde as pessoas vivem sujeitas às vaidades da carne. Mas quando você tem a mente renovada, você passa por esse mundo olhando por cima, vivendo por cima e não vivendo como ele vive. Vamos falar hoje de 5 atitudes que você deve ter para ter sucesso nesta caminhada. Caminhada de quê? Da arte de viver nos lugares celestiais. Número 1. Atitude número 1. Renovar a mente com a sabedoria predestinada. Em 1 Coríntios 2:6 até o 8, o apóstolo Paulo disse assim: Entretanto, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. E sabedoria não deste século, ou seja, não desta era, ou seja, não com os padrões desse mundo, nem dos príncipes deste século que perecem. Não é a sabedoria do mundo não serve para aqueles que têm a mente renovada. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. A sabedoria que você tem hoje, acessando o Evangelho da Graça, você vai ficar longe da sabedoria desse mundo, que não tem nada a ver com isso. Verso 8. A sabedoria que nenhum dos príncipes deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor de glória. Agora, a sabedoria está em mistério, não é? O texto anterior disse isso. Sabedoria oculta em mistério. Por quê? Porque ela tem que estar em mistério para aqueles que não devem acessar essa sabedoria. Mas Deus não quer que todo mundo acesse essa sabedoria? Todo mundo, todos os seus filhos eleitos para entenderem esta sabedoria. Você pode explicar isso aqui para muita gente que vai dizer, isso aqui não é para mim. Não é para mim, eu quero viver de acordo com o mundo, de acordo com as coisas, os prazeres do mundo, os deleites do mundo. Esta sabedoria não é para mim. Tem muita gente que vai dizer isso. Mas, número 2, que outra sabedoria, como é que você deve agir com esta sabedoria? Tornar esta sabedoria predestinada, que te foi dada, conhecida. Efésios 3,10 diz, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais. Mas principados e potestades não são demônios, não são seres do mal, não são coisas ruins que tem por aí? Não. Principados e potestades são familiares seus, são professores, são pessoas que estão diante de grupos, ou mesmo um chefe de família, um diretor de uma escola, um mecânico, um policial, um vizinho seu, um político, um médico, todas as categorias sociais possuem principados e potestades, ou seja, são pessoas que governam suas casas, que governam o seu trabalho, são pessoas que estão em posição de autoridade nas suas empresas. Potestades são poderes, pessoas revestidas de poder, seja pequeno, seja médio ou seja grande. E essas pessoas devem conhecer o mesmo que você conhece. Não adianta você se esconder e falar, eu tenho a sabedoria predestinada, eu vou ficar só para mim. Não. A ideia de Deus é que você torne conhecida esta sabedoria para as pessoas que ainda precisam acessar como você acessou. Entendeu? E hoje existem muitas formas de fazer isso. Semeando, usando o seu dom, com as redes sociais, por exemplo, entregando um panfleto pessoalmente, conversando, compartilhando, falando em uma emissora de rádio, ou numa televisão, ou no YouTube. Número 3. Outra arte, outra técnica, se é que podemos dizer assim, outra atitude para você ter sucesso na caminhada no Evangelho da Graça. Servir a Deus com a mente. Isso é muito importante. Romanos 7,25 diz assim, graças dou a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com a mente, sirvo a lei de Deus. Mas eu sirvo a lei de Deus. Não está se falando aqui da lei
de Moisés. A lei de Deus não é mais a lei de Moisés. A lei de Deus hoje é o evangelho da incircuncisão. É o evangelho que Paulo deixou escrito em 14 cartas e que agora este é o parâmetro, é o padrão da mente de Cristo para todos nós. Assim que eu mesmo com a mente sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Qual é a lei do pecado? É o evangelho da circuncisão, onde os apóstolos, onde o mundo inteiro, onde o sistema religioso hoje está plantado, está fundamentado na circuncisão, não é? É guardar sábado, é batismo em água, é santa ceia ou missa, ou seja lá o que for, são rudimentos, são obras rituais, místicas que não produzem nada nos dias de hoje, porque, como nós dissemos, servimos ao Senhor com a mente, não com joelho, não com rituais, não com patuás, não com feitiçaria evangélica ou feitiçaria religiosa, não. É com a mente transformada e renovada, você serve plenamente ao Senhor. Uma mente iluminada não vive de símbolos místicos, amuletos, ponto de contato de fé. Né? Eu vou encostar nessa rosa, vou botar esse copo com água em cima da mesa aqui, em cima para ouvir o que o rádio está dizendo, porque ele vai falar que naquela hora eu tenho que orar com a mão no ponto de contato. Isso não é mente renovada. Deus trata com mentes iluminadas, pois as mentes naturais manifestam obras da carne o tempo todo. Paulo disse aos Coríntios o seguinte, 1 Coríntios 3,3. Ele disse, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós ciúmes, contendas e dissensões, não sois carnais e andais como homens? O que acontecia em Corinto? Divisões. Eu sou desse, eu sou daquele. O que tem hoje em dia? Eu gosto daquele pastor. Não, eu prefiro aquele outro. Por quê? O que ele tem de conteúdo para te oferecer, qualquer um dos dois? Quando você vai ver, não tem nada. Então a questão toda é falta de conteúdo. O conteúdo verdadeiro estou apresentando para você aqui agora. Estou dizendo para você que os sábios andam como deuses. Nós somos deuses. Somos deuses porque somos sábios. Somos sábios porque temos a sabedoria predestinada que estava oculta para nós em mistério e hoje não está mais. Está liberada e aberta para todos nós. Número 4. Como acessar, como ter a atitude de viver nesta arte maravilhosa dos lugares celestiais. Ativar o anjo ou os anjos ministradores. Você tem um anjo, no mínimo, que ministra a seu favor. Se você não sabia disso, saiba. E se você entendia isso de forma mística, entenda agora de forma clara. Hebreus 1,14 e Hebreus 2,1 diz assim: não são todos espíritos ministradores, enviados para serviço a favor de quem? Seu. Diga a meu favor, dos que serão herdeiros da salvação. Quem é você? Um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, você é um Deus. Se você é um Deus, você é um herdeiro de Deus. Olha que lindo que é isso, né? E o Hebreus 2,1 diz na sequência, portanto, é necessário que atentemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Essa versão é uma versão de uma fonte desconhecida, mas é linda esta versão. É necessário que prestemos atenção com mais firmeza às verdades ouvidas. Que verdade você tem ouvido? Não, eu tenho ouvido aquele pastor lá do YouTube que diz isso. Aquilo é verdade? Cadê a prova? Não, a verdade ouvida está no Evangelho da incircuncisão, de Romanos a Hebreus. E não se desvie da verdade. Tem gente que mistura verdade com meia-verdade ou com mentira. Tem algumas pessoas que me procuram, estou ouvindo fulano também é graça, né? E eu tenho que dizer, não é graça pura, é graça mesclada. Quem não tem os olhos do entendimento iluminados está sempre insatisfeito e se queixando. Se queixa da esposa, se queixa do marido, se queixa do trabalho, se queixa do governo, se queixa da vida. Vive um inferno. Você não está chamado a viver no inferno, né? Você está chamado a viver no paraíso. E para viver no paraíso, já aqui, é preciso acessar a informação que o Evangelho da Graça traz para você.
Finalmente, número 5. Quinto posicionamento ou quinta atitude que você precisa ter para reinar, para viver nos lugares celestiais. É uma arte isso aqui. Integrar-se na obra do Senhor. O que é integrar-se na obra do Senhor? É estar na igreja todo dia fazendo atividades. É isso que o sistema ensina. Para você estar sempre ocupado na sua mente com coisas que não levam a nada, você tem que estar na igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, outros é terça e quinta, outros é quarta e sexta, outros é... Sabe? E isso não é integrar-se na obra do Senhor. Isso é integrar-se na obra da denominação a qual você serve, a qual você esteja servindo. Em 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo disse: assim que, meus amados irmãos, estai firmes e constantes, crescendo sempre na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho no Senhor não é em vão. O que quer dizer isso? O que é estar na obra do Senhor? Número 1, congregando. E eu volto a repetir, congregar não é necessariamente você ter que ter, eu vou nesta igreja aqui perto da minha casa, porque é a mais próxima, senão eu vou ter que ir. Como é que eu vou fazer? Congregar não é estar presente ali sentado assistindo? Não! Congregar não é isso, necessariamente não é isso. Porque se você não está na verdade, ouvindo a palavra da verdade, você está sentado ouvindo uma coisa que não te interessa e que não vai te levar a nada. Pelo contrário, pode até te prejudicar. Então, não é congregar em qualquer lugar, de qualquer maneira, só porque lá tem uma porta aberta, onde você entra e tem alguém na frente falando alguma coisa que não vai te levar a nada. Eu recomendo a você, se onde você estiver não tem uma congregação em graça verdadeira, nós temos as nossas reuniões às 20 horas, todas as quartas-feiras, no canal Crescendo em Graça Brasil Oficial, este mesmo canal onde eu estou ministrando essa palavra. Toda quarta, 20 horas. Eu te mando o link pessoalmente, basta você me procurar no Zap ou você mesmo acessa. Crescendo em Graça Brasil Oficial. Está passando aí na sua tela agora. Acesse. Mas e depois de quarta-feira eu posso congregar na quinta, na sexta? Pode, a reunião está lá, permanentemente. Tá certo? Aí, no domingo, nós temos a reunião em São Paulo e também em Duque de Caxias, para que você acesse, abençoado, diretamente a reunião. Aí pode frequentar presencialmente também, se você estiver numa dessas duas regiões, ou pela internet. Pode ser pelo Facebook, pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Telegram, como você preferir. O importante é você ter acesso à palavra da verdade. Não é congregar de qualquer maneira. E tem muitas pessoas hoje que congregam muito melhor à distância, porque elas acessam a verdade pela internet. A internet é uma bênção para todos nós. Por isso, sigamos adiante. E congregar vai levar você também a falar: como é que eu posso colaborar com esse ministério? Posso colaborar com esse ministério? Estou vivendo nos lugares celestiais, como é que eu posso colaborar? Pode colaborar. Agindo, fazendo a palavra correr, entregando um panfleto, conversando com um amigo, fazendo uma reunião através de um estudo bíblico que eu posso oferecer a você e semeando para que a palavra corra, semeando finanças, colaborando financeiramente, caso você queira. E é importante que você compreenda que isto vai levar muitas pessoas ao conhecimento da verdade que hoje você está acessando também. Sigamos adiante. O que importa é caminhar e aprender esta arte de viver nos lugares celestiais, onde você está plantado, onde você está assentado. Até a próxima oportunidade, quando esperamos levar até você mais uma parte, mais um bocado, não é? Deste evangelho precioso que nos faz felizes cada dia de nossas vidas. Desejo a você a melhor semana da sua vida, abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Até lá. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002
5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.